Olá pessoal, no vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa camiseta linda que serve para várias ocasiões a partir de uma camiseta que você tem em casa. Só com a máquina doméstica, não vai precisar de overlock. Se você gostou, fica até o final. Eu sou Michelle Ginier e esse é seu canal de moda, costura e modelagem. O primeiro passo é escolher uma camiseta que fique confortável em você e o tecido da sua preferência. Vamos dobrar a camiseta ao meio e posicionar no papel para molde. Esse, no caso, eu estou usando o papel craft. Eu acomodo bem e vou traçar os pontos nas extremidades, para que depois eu faça todo o contorno formando a minha blusinha, né? Então, eu vou começar aqui pelo ombro, eu vou traçando ele até o fim, depois o meu decote e as extremidades. Aqui o comprimento, certo? E para a curvatura da cava eu tenho que respeitar, né? Então eu vou fazendo com cuidado, onde eu acompanhando a costura da cava. Aqui eu vou repassar com uma caneta mais grossa para que apareça melhor no vídeo. E eu vou contornar esses pontos com auxílio da régua. Então, eu tô traçando essa minha linha, que é a linha do meio, vai ser a dobra da blusinha que a gente tá fazendo. Tem a linha do ombro, tô fazendo agora também. Vou fazer a curvatura da cava. A parte da barra da minha blusinha. Aqui no ombro a gente vai fazer um ajuste que é a caída do ombro. Então eu vou entrar 1 centímetro, porque essa é a parte da frente. E depois na parte das costas a gente vai fazer a correção saindo 2 centímetros, mas quando chegar lá eu aviso você. Na parte da barra você pode subir de 5 a 3 centímetros, vai depender do comprimento da sua blusinha. E desse ponto que a gente subiu de 3 a 5 centímetros, a gente vai sair de 7 a 10 centímetros, que a gente vai transformar a nossa camiseta numa blusinha evasê. Ali no final da cava, eu saí 2 centímetros, porque essa camiseta já fica folgada em mim, senão você pode sair 3 centímetros. Eu refiz ali a curvatura, corrigi, vou ligar a minha linha lateral com o novo ponto que eu fiz. Desse ponto da barra, eu vou entrar aproximadamente 10 centímetros e ligar com a lateral. E aí eu faço um ajuste na curvatura do fim da minha blusinha, da barra. Primeiro a gente vai traçar, vai descer um pouco o decote, até porque o tecido não é malha, o tecido vai ser um tecido plano. Então eu faço uma linha tracejada de referência, eu desci mais ou menos 8 centímetros, tá? E você pode usar a ajuda de uma régua curva, ou eu fiz à mão. É importante que ela fique com uma curvatura bem suave ali nas pontas. Na hora de costurar vai ser mais fácil. Então essa é a nossa frente e agora é só cortar. E já podemos começar a parte das costas. Eu vou usar a frente como referência. Coloquei um peso para que facilite e vou fazendo parecido quando a gente estava com a camiseta. Vou contornando todas as extremidades da frente e depois eu vou fazer a correção para as costas. Lembra que a gente fez o ajuste do ombro na frente? Agora a gente vai passar o ajuste que a gente fez na frente para essa parte das costas. Lá nós entramos 1 centímetro, aqui nós vamos sair, vai ser para fora 2 centímetros ali no nosso ombro, para que ele fique com a caída ideal da nossa blusinha. Então eu faço o contorno, aqui eu vou subir a minha linha do meio,
porque eu não vou querer um atrás que fique um decote como na frente, ele vai ficar mais justinho. Então, eu fiz um pouco no olho, mas eu subi mais ou menos de 10 a 11 centímetros. Subi um pouco ali o decote que a gente tinha deixado inicialmente. Para a parte das costas, eu desci mais ou menos uns 3 centímetros ali na linha do meio, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais comprida que a frente. Então, eu traço uma linha perpendicular e depois eu ligo com a lateral que eu já tinha feito, já tinha copiado. Ali eu corrigi, né? Fiz a mesma curvatura que eu havia feito na frente, então a largura da lateral eu tenho que respeitar, o tamanho. Aqui eu vou deixar as costas com essa parte da cava um pouquinho mais fechada do que na parte da frente. Eu fiz a olho também, mas você pode entrar mais ou menos 1 centímetro ali na parte do meio. Depois vou recortar também a minha parte das costas e para já cortar o tecido. Para a blusinha ficar mais charmosa, eu decidi colocar uma manga, então eu vou pegar minha fita métrica e vou contornando toda a medida da cava. E eu vou usar esse tamanho como referência. Na minha, deu aproximadamente 46 centímetros. Então, o que eu fiz? Para esse tipo de manga, eu fiz uma adaptação para que fosse mais rápido aqui para ensinar vocês. Então, eu medi a cava, as duas juntas, e deu 46 centímetros, daquele jeito que eu mostrei anteriormente. A sua pode ser que dê outro valor. Eu achei o meio e desci 12 centímetros. Aí eu contornei, a gente contorna de uma ponta a outra, que vai servir como referência. E depois, para que não fique esse bico, eu vou suavizar ele fazendo uma curva. Eu afastei mais ou menos 5 centímetros para cada lado, mas é algo que você não precisa se prender com medidas. Eu só quis criar um charme na manguinha. Eu não fiz um molde tradicional de manga, eu fiz uma adaptação para que fosse mais simples e fácil. Então, você faz esse contorno, pode ser a olho mesmo. Depois eu vou explicar como a gente vai colocar ele. Então, na hora de cortar, eu achei melhor dobrar e fui suavizando a curvatura que eu havia desenhado. Bom, eu tinha um pedaço pequeno desse tecido que eu achei lindo, esse rosa, esse tom. Eu posicionei, deixei 1 centímetro de margem de costura. Se você tiver insegura, você pode deixar um pouquinho mais, para qualquer coisa você consegue salvar aí sua roupa, tá? Vocês podem perceber que foi cortado na dobra. Então, aqui eu tenho a parte das costas, a gente corta uma vez. A parte da frente também foi cortado na dobra. Aqui no ombro, a gente vai começar costurando pelo direito. Ou seja, não vai precisar de overlock, tá? A gente vai fazer uma costura francesa. E na lateral a mesma coisa, a gente vai começar costurando pelo direito. Bom, posicionando aqui, eu tento costurar bem pertinho na beirada, dando retrocesso no início e no fim da minha costura. Faço isso de um lado do ombro e do outro. E depois faço a mesma coisa com as laterais. Como meu tecido desfia com facilidade, vou aparar um pouquinho antes de dar a volta e costurar por dentro. Então, cortei, deixei ele bem próximo ali da costura, tirei a parte que ficava mais desfiada. Eu vou virar, então lembrando que eu costurei pelo direito, que eu vou fazer uma costura francesa. Agora eu viro, essa é a parte do avesso, e eu fecho o ombro, que eu já havia costurado pelo direito,
e depois as laterais. Nesse caso, eu não vou precisar fazer costura com overlock. Eu costurei respeitando a largura do calcador. Como eu havia deixado a minha blusa mais folgadinha, se acontecesse de entrar um pouquinho mais, não teria problema. Agora eu acelerei o vídeo porque na parte da lateral é a mesma coisa. Vai costurar pelo direito, depois desvira e costura pelo avesso. Para a parte da barra, vai ser simples também. Você pode alinhavar, se preferir, para se sentir mais segura, ou já ir direto na máquina. Você vai dar 2 voltas bem pequenas na barra, começa dando retrocesso e vai continuar costurando toda a volta da barra, com essa costura bem fininha e dobrada 2 vezes. Eu fiz a mesma coisa para a parte do decote. Eu não usei o viés, se você preferir você pode, mas nesse caso eu dei 2 voltas bem fininhas, elas têm que ser bem fininhas mesmo para dar certo. E você começa ali na parte do ombro para emendar a costura, um retrocesso no início e no fim. Quanto mais fininha, melhor vai ficar o caimento. Se você tiver dificuldade e ela começar a ficar muito grossa, aí o ideal é que seja colocado o viés, tudo bem? Para as mangas, eu vou fazer um ajuste na máquina. Eu vou colocar o zigue-zague num ponto bem apertado, para que fique bem juntinho, e vou passando na parte externa, nessa parte que tem a curva em toda a volta. Ele seria como um acabamento de overlock que a gente tá fazendo na máquina reta. Esse meu tecido, ele desfia um pouco, então eu peguei o isqueiro e passei um pouquinho para ele não ficar desmanchando. Para fazer o franzido da manga, tem a opção de fazer na máquina. Eu vou para a parte reta ali, não na parte curvada. Eu tenho que deixar o ponto sem tensão e numa largura maior que sua máquina tiver. Eu vou passar uma costura paralela à outra, uma embaixo e uma um pouco mais em cima. Você segura as 2 linhas da parte de cima e vai puxando. Nisso, ele vai começar a franzir. E aí, você vai acomodando esse franzido em toda a extensão da manga para que fique proporcional. Prontinho, eu fiz a olho mesmo e dei um nó para travar. O que a gente precisa respeitar é que o tamanho da manga do lado direito do franzido tem que ser igual do lado esquerdo, tá? Para que não fique uma manga diferente da outra. Eu dobro minha manga ao meio, coloco com a linha ali do ombro, da costura do ombro, e vou colocando esses prendedores ou o alfinete, o que você tiver, para um lado, né? Costas e depois frente. Você vai perceber que ele não vai chegar até o final da cava, mas é assim mesmo, tá? Depois a gente vai colocar um pedacinho de viés. Eu cortei uma tirinha pequena, ó, mais ou menos desse tamanho, que a gente vai fazer o acabamento depois. Então, o viés ele é cortado na diagonal do tecido. Agora eu vou costurar essa parte, lembrando que a parte do direito tá para fora, como se a costura ficasse aparecendo mesmo. Não tá errado, é porque a gente vai fazer costura francesa nessa parte da manga também. Então, lembrando, a parte da costura, a gente tá costurando com o direito para fora mesmo, tudo bem? E acomodando um franzido para que ele não fique acumulado de um lado só, tento distribuir por igual.
para que fique um efeito mais bonito. Aí só lembrando, retrocesso no começo, retrocesso no fim. O próximo passo é o acabamento dessa parte da cava da manga, né? Então, eu virei, agora eu vou costurar pelo lado avesso. Então, eu jogo a minha manga ali pra parte em direção ao ombro, pego o meu pedaço de viés, ele tem mais ou menos 3 centímetros. Ó, então essa é a parte do direito, a costura fica pra fora mesmo. Eu vou jogar ela pra fora, no caso, e dobrar ali o comecinho do meu viés, acomodar na parte de baixo da cava e até encerrar o outro ponto que encontra o franzido. É só passar agora uma costura na largura do calcador em toda essa extensão. A gente já vai estar colocando o viés e junto finalizando a costura francesa da manga. Por fim, tem a finalização dessa parte do viés que a gente colocou na parte ali da cava. Então, eu vou dobrar ele 2 vezes e costurar na máquina. Olha, eu deixei ele alinhavado. Então, a parte de cima da manga já ficou ok. A gente só precisa finalizar a parte de baixo que tá com o viés. Tá gostando? Deixa seu like! Então, com calma, você vem costurando essa parte do acabamento. Eu falei alinhavado, na verdade eu deixei ele com esses meus pregadores, mas se você preferir alinhavar, aí a costura tende a ficar escorregando menos também. Então, sempre dando retrocesso no começo e no fim, e você vai parar onde chegar o fim do viés. É assim que fica o acabamento da manga. Então, a parte franzida para cima com a costura francesa e a parte do viés ali no finzinho. Fica bem charmoso, não precisa de overlock e fica um lindo acabamento.